Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Roberto Bassi, da disciplina Mercado Financeiro e Financiamentos Bancários. Bom, hoje que é a nossa sétima aula, a gente vai tratar de mercado de capitais, certo? É uma aula longa, né? Vou tentar encurtar ao máximo, mas é uma aula, ela se torna longa porque ela tem uma quantidade grande de informações, tá certo? Bom, junto com essas, eu vou enviar para vocês os slides para que vocês acompanhem então essa aula. Então, vocês já têm esses slides em mãos. E vamos lá, ao longo da aula então a gente vai tratar a respeito do conceito, do que se trata o mercado de capitais, a importância dele, como ele funciona, e um pouco de regulamentação, mas é muito pouco. Principalmente a gente vai falar dos órgãos, né, talvez alguns órgãos de regulamentação. Então vamos lá. O que é esse mercado de capitais? Né? Como o próprio nome diz, é um mercado onde se comercializa capitais, né? Como é que só que a gente chama esses capitais de valores mobiliários, né? Você tem os valores imobiliários, que são os imóveis, mas esses são os valores mobiliários, que podem trocar de mão facilmente, enfim, que estão uma ação que ganha valor, perde valor, hoje a empresa pertence a um, amanhã ela pertence a outro, enfim, são valores, são papéis, são valores representados por papéis, tá certo? Por que existe esse mercado? De um lado, você tem os agentes superavitários, ou seja, aqueles que têm dinheiro sobrando em poupança, né, e que têm interesse de fazer alguma coisa com esse dinheiro. E do outro lado, na outra ponta, você tem os agentes deficitários, que é aqueles que não têm dinheiro, mas que precisam desse dinheiro para realizar algum outro investimento. Seja esse investimento um investimento produtivo, a expansão de uma fábrica, ampliação de lojas, de galpões, enfim. Ou sejam esses investimentos especulativos. Então é muito possível, é normal também que as empresas recorram ao mercado de capitais para obter recursos e para obter dinheiro, e com esse dinheiro elas vão fazer outros investimentos que para elas são mais rentáveis, tá certo? Então ela paga uma taxa aqui, mas ela obtém uma taxa maior no outro investimento. Isso pode acontecer normalmente. No geral, a gente fala então que a função do mercado de capitais é servir como um mercado em que vai unir essas duas pontas, o superavitário, aquele que tem dinheiro sobrando, e aquele que quer o dinheiro, vai intermediar essas relações, e o objetivo é o quê? Esse aqui que emprestou dinheiro, é claro, ele emprestou mediante uma taxa de retorno que ele espera. O outro vai ter que pagar uma taxa de retorno quando esse título vencer. Só que, de qualquer forma, nesse meio tempo, ao longo desse prazo, ele se capitalizou. E com esse capital em caixa, ele pode então realizar os investimentos que ele pretende, sejam eles especulativos, sejam eles produtivos, né? Então, vamos lá. O mercado de capitais, de qualquer forma, ele faz parte do sistema financeiro nacional, né? Ele é regulamentado por todas as normas do sistema financeiro, inclusive existe a Comissão de Valores Mobiliários, né, que é a CVM, que regulamenta isso aí, que estabelece as normas, que informa, que educa os participantes, que ela é responsável pela educação, pela fiscalização e eventual punição de agentes que firam a lei, que não obedeçam à legislação, tá certo? Então existe toda uma regulamentação no sistema financeiro, só que essa regulamentação, entendam, ela varia de país para país. Existem países mais regulamentados e países menos regulamentados, certo? Enfim, a regulamentação, então, ela varia de país para país. O que interfere essa regulamentação? Países que têm um maior engessamento regulatório, que são mais burocratizados, que têm um conjunto de leis maior, eles tendem a segurar um pouco, a travar um pouquinho. Eles impõem mais limites às possibilidades existentes no mercado, nas operações do mercado financeiro. Já os países menos regulamentados, eles flexibilizam mais esses limites, eles permitem que a realização de mais operações, mais tipos de operações, sem tantas garantias, sem tantas obrigatoriedades, enfim.
é bom e é ruim, né? Da mesma, por exemplo, sistemas financeiros com menor regulamentação tendem a eles apresentam uma capacidade de capitalização das empresas e, consequentemente, capacidade de investimento maior, certo? O problema é que em momentos de crise, tá aí a crise de 2008, que a gente não pode esquecer, muito menos, quer dizer, tá aí a crise de 2008 recente e a crise de 29, que a gente também não pode esquecer, que são exatamente frutos do neoliberalismo que prega a desregulamentação do sistema financeiro e cuja desregulamentação levou à realização de operações de alto risco, certo? Que desencadearam no final nas crises, tanto de 29, no crack da Bolsa de 29 que levou à Grande Depressão dos anos 30, e agora a crise de 2008, certo? Por outro lado, o excesso de regulamentação trava, ele às vezes impede, ele dificulta esse processo de capitalização das empresas. Tá certo? Ele se atém muito às normas, aos pré-requisitos, às garantias. Sendo que, é claro, existem riscos, mas o mercado financeiro é isso, é risco. Né? Quanto maior for o risco, maior a taxa. Então há quem defende maior regulamentação, tem quem defenda a desregulamentação. Tá certo? De qualquer forma, enfim, vamos lá. Essas transações realizadas no mercado financeiro têm como finalidade capitalizar as empresas, financiar a capacidade de investimento delas e, por outro lado, na outra ponta, atribuir uma maior rentabilidade aos interessados, aos investidores, tá certo? É claro que também os investidores podem ter como opção se tornarem sócios das empresas. Por exemplo, no caso de uma empresa que emitiu ações, eu vou lá aos pouquinhos, vou comprando ações, vou comprando, vou me tornando com o passar do tempo, com o passar dos anos, um acionista de pequeno acionista, um acionista de médio porte, de grande porte. Pô, daqui a pouco posso fazer parte do conselho da empresa, dependendo do volume de empresas de ações que eu comprar. Porque ações, a gente não pode esquecer, as ações elas são a expressão da menor parte da empresa. É como se você pegasse uma empresa e dividisse ela em milhares ou milhões de partes, né? E uma ação representa um pedaço dessa empresa. Então, quanto mais ações, mais pedaços eu tenho. Tá certo? Se eu for uma pessoa que ao longo dos anos eu vou só comprando ações daquela determinada empresa, daqui a pouco eu viro um acionista, um membro do conselho, talvez, com direito a voto, com direito a participar das decisões. Tá certo? Então, depende do objetivo de quem investe. Certo? Nos slides que eu enviei para vocês, existe um slide que ele mostra o organograma do Sistema Financeiro Nacional, né? Isso aí eu extraí de um arquivo da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, e que tem ali o esboço de como é organizada todo esse sistema financeiro nacional, tá certo? Vamos falar um pouco da Comissão de Valores Mobiliários, que eu já me referi a ela algumas vezes, agora vamos lá. Ela foi criada em 76 e reformulada por lei, né, por projeto de lei, em 2001, posteriormente em 2002, novamente. Dentre as principais funções da CVM, eu já falei, ela normatiza os mercados de capitais, ou seja, ela estabelece as regras, né? Ela tem como função isso aí. Dependendo da política do governo, ela vai criar mais regras ou vai eliminar regras já existentes, dependendo da visão do governo. Tem governos que são mais participativos, que defendem a maior participação do Estado, a maior regulamentação, portanto, dessas transações. Então, nesses casos, a CVM vai participar criando mais normas, mais mecanismos de controle. Já num próximo governo, que se eventualmente tiver uma visão mais neoliberal, que defenda o afastamento do Estado das relações econômicas, então é bem provável que essa CVM ela adote uma postura de desregulamentação do sistema financeiro, tá certo? Isso varia de país para país e principalmente de governo para governo, tá certo? Um governo pode ser intervencionista, que defenda a maior participação do Estado, já o governo seguinte pode ser o contrário, pode ser que defenda o afastamento do Estado, certo? Fora isso, ela também tem como função emitir registros e autorizações para que a gente entre com um dado ativo no mercado financeiro. Por exemplo, é qualquer um que pode vender um título qualquer no mercado financeiro? Não, não é. Primeiro que ele tem que ser aprovado pela CVM, a gente tem que sujeitar. Olha, eu quero vender
essa parte da minha empresa, eu quero vender ações da minha empresa. Posso. Eles vão avaliar quem é a empresa, de que área, qual setor, há quanto tempo existe, quem são os sócios. Será que não tem nenhum golpista, nenhum cara metido em fraude, em estelionato ali dentro? Eles vão avaliar tudo, toda a capivara da empresa, toda a vida anterior dessa empresa, tudo que ela fez, buscar referências no mercado. Só a partir daí, que caso ela aprove, ela vai emitir um registro. Sim, tá aqui, ó. Vocês estão registrados na CVM e estão autorizados a emitir ações dessa empresa, certo? Fora isso, eles têm que informar da maneira adequada o mercado financeiro. Então, eles são responsáveis pela divulgação de normas, de novos registros, de cassação de registros, de punições, de reformulações em normas já existentes, em criação de novas normas. São responsáveis pela criação de módulos de educação e orientação do público interessado, né? Ainda mais no Brasil. O Brasil é um mercado em que se investe pouco no mercado de capitais. Mercados como o europeu e o americano, norte-americano, eles são muito mais ativos nesse sentido, né? A participação da população no mercado, no mercado financeiro, no mercado de capitais é muito maior. Então aqui no Brasil é importante que se promova a educação disso aí, explicar para as pessoas de que forma se dá, o que é, qual a finalidade, qual a importância, como acontecem os investimentos no mercado de capitais. Então a CVM tem também essa responsabilidade. Ela precisa fiscalizar, né, a conduta das empresas que participam desse mercado para ver se eles estão de acordo ou não com as normas estabelecidas, e caso não estejam, ela também tem como responsabilidade impor algumas sanções, penalidades, sanções, enfim. E claro, atender as reclamações. Se de um lado um ganha, o outro perde, gente. Geralmente é assim, tá certo? Então é muito comum que haja reclamações, principalmente de quem perdeu, pela parte de quem perdeu, né? Então ela tem sim que a responsabilidade de ouvir, de filtrar, de investigar, né? Porque de repente uma reclamação dessa, por mais corriqueira que possa ser, ela pode ser sinal de uma fraude. Então é de responsabilidade da CVM averiguar esse tipo de coisa, certo? Vamos lá. As operações no mercado de capitais, elas variam de acordo com a finalidade, com o prazo, né? Em geral, elas buscam financiamento de capital, né, fixo ou de investimento, né? Como é que é isso? Capital fixo ou de investimento? Capital fixo olha, a empresa ela tem um patrimônio X, ela quer aumentar o patrimônio dela. Então, simplesmente assim, ela emitiu títulos para obter recursos, para obter dinheiro, e com esse dinheiro ela coloca em caixa, tá aqui, olha, agora o meu patrimônio é esse. Tá certo? Ou financiar possíveis investimentos, sejam eles investimentos especulativos ou produtivos. Tá certo? E também, então, só que esses títulos, eles podem ser simplesmente títulos de dívidas, debêntures. É muito comum que as empresas emitam as debêntures para se capitalizar. Então, a debênture é um título de dívida, é uma confissão de dívida. Está aqui um título, eu vou te pagar tantos por cento de juro daqui a um tempo, daqui a um ano, vamos lá. Vamos imaginar um prazo de um ano. Então, olha, está aqui esse papel, eu subscrevo esse título me comprometendo a pagar 10% de juros em um ano, independentemente do que acontecer, eu vou te pagar 10% de juros e pronto, tá aqui, me dá o dinheiro, ok. Peguei esse dinheiro e me capitalizei, aumentei meu patrimônio ou financiei algum investimento. Mas agora, como que eu aumentei meu patrimônio se eu vou ter que pagar esse título de volta? Eu vou ter que devolver esse título, quer dizer, eu vou ter que resgatar esse título, essa debênture, e devolver o dinheiro para a pessoa acrescido de juros. É porque talvez eu tenha já em mente um investimento que me vai trazer um retorno maior do que esses 10% que eu me comprometi a pagar. Tá certo? Então, com isso eu consigo sim aumentar o patrimônio líquido da minha empresa, aumentar os meus passivos, os meus ativos, desculpa. Outra forma é você capitalizar a empresa a partir da emissão de capital. Aí sim é aquela emissão de uma parte. Uma ação é um pedaço da empresa que eu entrego para uma pessoa, que eu estou vendendo para uma pessoa, pego esse dinheiro que ela
utilizou para comprar essa ação e aplico da maneira que eu bem entender, tá certo? Da maneira que o conselho melhor entender. Em geral, as instituições que operam no mercado de valores mobiliários são os bancos de investimento, bancos múltiplos com carteiras de investimento, sociedades corretoras de valores mobiliários, sociedades distribuidoras de valores mobiliários e corretoras de mercadorias. Tá certo? O que são os bancos de investimentos? Eles são aqueles bancos... você tem o banco de varejo... Vamos citar nomes aqui, né? O Bradesco, Itaú, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Santander. Você tem o banco de varejos, mas dentro desses bancos, a gente pode chamar esses bancos de holdings, dentro deles, além do banco de varejo, que é o da agência, onde a gente tem a nossa conta corrente, a nossa caderneta de poupança, existe também o banco de investimento, que é o banco que opera outros papéis. Ele não vende simplesmente crédito, ele não vende simplesmente poupança, ele vende também debêntures, ele pode vender, ele pode intermediar a compra de outros papéis, enfim. Então ele tem como função justamente intermediar essas outras operações, muitas delas realizadas em bolsa de valores, né? Eles têm eles podem também atuar no underwriting com ou sem garantia. Underwriting é subscrição de ações, né? A empresa vai lá e emite, né? Ela emitiu uma ação, olha, a partir de agora eu vou emitir isso aqui, essa ação da minha empresa, eu vou dividir minha empresa em algumas partes e cada parte chamada de ação e vou colocar a venda no mercado monetário, no mercado de valores mobiliários, no mercado de ações. Né? O banco de investimentos ele pode subscrever, ele, olha, tá aqui, eu dou meu aval, eu estou junto com esse banco, essa empresa, né? Atuando nisso, eles podem adotar garantias ou não. É claro que com garantias, por exemplo, olha, se você não pagar esse título aqui, essa ação, essa prescrição, você me deve parte ali do seu patrimônio, eu vou querer resgatar. A rentabilidade desse papel é menor. Agora, se for um título sem garantia, claro que a rentabilidade é maior, os juros atrelados a esse papel são bem maiores. Eles também podem ajudar na coordenação de processos de reorganização ou reestruturação de uma empresa, principalmente em momentos de dificuldade, né? Por quê? Porque eles podem atuar como sob uma forma de uma gestão mais profissional, olhando para as questões financeiras. Então é muito comum que empresas em processo de falência recorram a um banco de investimento para que esse banco administre isso aí. Então eles podem também atuar nessa área. E é claro, inclusive atuando para tentar rentabilizar o patrimônio da empresa, eles podem também atuar no mercado financeiro, isso eles fazem muito. E fora do mercado de capitais, mas no mercado de câmbio, os bancos de investimentos também eles podem realizar transações cambiais, compra e venda de moedas de outros países, certo? Os bancos múltiplos com carteira de investimento, né? Uma das principais funções deles é realizar operações ativas, passivas ou acessórias das instituições financeiras existentes, né? Eles tanto podem comprar... vamos lá. Primeiro, eles têm uma carteira de investimento. Então o banco múltiplo está lá, eles têm carteira. Eles têm, olha, eu tenho esse fundo, esse fundo, esse fundo. Esse aqui é mais conservado, essa carteira de investimento. O que é uma carteira de investimento? Eu tenho a carteira A. A carteira A é composta pela empresa 1, 2, 3, 4, 5. Né? Ou pelos títulos 1, 2, 3, 4, 5. A carteira B já tem os papéis 6, 7, 8, 9, 10. A carteira C tem o 11, 12, 13, 14 e 15. Vamos dizer que a A seja mais conservadora, mais cautelosa. A B é uma carteira intermediária, né? Ela não é tão rigorosa, mas também ela não é tão aventureira, ou seja, ela tem um risco mediano. Já a carteira C é uma carteira mais arrojada, que dá uma rentabilidade maior. É claro que ela tem um risco maior. Então, esses bancos múltiplos com carteira de investimento, elas oferecem essas possibilidades. Ela não vai te oferecer só um papel ou outro, ela vai te oferecer um conjunto. Olha, eu tenho essa cesta A, a cesta B e a cesta C, né?
Eu tenho essas possibilidades aqui. Vai do investidor, qual do perfil do investidor em qual ele vai aplicar. E os bancos múltiplos, eles têm autorização tanto para comprar, para vender, ou simplesmente para assessorar, certo? Essas transações. De qualquer forma, eles têm um papel muito relevante, bastante relevante no mercado financeiro. As corretoras de valores imobiliários, né? Dentre as principais funções, eles têm como objetivo aproximar. Lembra? Existe o agente econômico superavitário, que é o que tem dinheiro, e o deficitário, é aquele que não tem o dinheiro, mas precisa desse dinheiro para alguma coisa. Então as corretoras, elas têm como principal função aproximar esses dois, né? E nessa aproximação, claro, ela faz essa intermediação das operações e, claro, ganha uma comissão em cima, tá certo? Ou seja, eu, Roberto, eu lá conheço o dono da Petrobras, o presidente da Petrobras, fala: ô fulano, eu quero comprar umas ações aí. Eu não conheço essa pessoa. Eu não conheço ninguém que trabalhe na Petrobras. Então como é que eu faço para me tornar um acionista da Petrobras? Eu procuro uma sociedade corretora, eu procuro uma corretora de valores e falo: olha, eu quero comprar ações da Petrobras. Então ele me aproxima, ele faz essa intermediação, ele torna os papéis da Petrobras negociáveis. Né? Ele permite a negociação, ele viabiliza a negociação desses papéis. Né? Tá aí o papel das corretoras, certo? Já as distribuidoras, elas estão mais relacionadas à emissão do papel. Elas cuidam disso aí, da colocação de um papel no mercado financeiro, né? Enfim, atuam como administradoras de fundos de investimento, certo? E operam também no open market, né? Ou seja, no mercado aberto. E por fim você tem as corretoras de mercadorias. No caso do Brasil, hoje a gente tem a B3, que é Bovespa e BMF. Antigamente você tinha só eram separadas as bolsas. A Bovespa era uma coisa, a BMF era outra. A BMF era a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Lá se negocia soja, café, boi, trigo, ouro, né? Soja, enfim. Se negocia uma série de mercadorias e futuros. Então, nessas corretoras de mercadorias que se operam as transações que envolvem esse tipo de produtos e os seus derivativos, tá certo? O que são, eu falei muito aqui de valores mobiliários. O que são esses valores mobiliários? Eles são, eu vou até ler aqui a definição para eu não errar em nenhum termo. Valores mobiliários, quando ofertados publicamente, são quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo. Quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo, ou seja, é um grupo de pessoas que investiu lá. Que gerem direito de participação, de parceria ou remuneração. Eu invisto, mas a contrapartida desse dinheiro que eu coloquei nesse investimento me dar o direito de participar tanto da remuneração. Vamos lá, eu investi nessa empresa, poxa, essa empresa está valendo cada vez mais por alguma razão. Ok, eu tenho participação nisso. A partir do momento que eu comprei papéis, eu comprei uma parte dessa empresa, eu tenho o direito a também participar dessa lucratividade, dessa rentabilidade das ações. Em alguns casos eu tenho inclusive direito a participar das decisões dessa empresa. Enfim, os valores mobiliários são isso, são partes ou são pedaços da empresa ou papéis que expressam a responsabilidade dessa empresa em te conferir alguma vantagem. Seja em termos de decisão, seja em termos de participação financeira na sua rentabilidade, ou dos investimentos que ela realizar. Porque às vezes eu comprei uma debênture de uma empresa, ela emitiu uma debênture e eu comprei, fui lá, ok. Dependendo dos termos que tiverem subscritos no contrato dessa debênture, se essa empresa pegar o meu dinheiro para investir em num outro ativo do mercado financeiro, dependendo das normas que tiverem expressas no meu contrato de compra, eu posso ter participação inclusive nessa rentabilidade que ele teve. Não necessariamente da própria empresa, mas também dos investimentos dela. Certo? São vários os tipos de valores mobiliários, as modalidades de valores mobiliários. Dentre as que a gente mais
trabalha, que o mercado financeiro mais atua, a gente tem as ações, as debêntures, os fundos de investimento e os derivativos, certo? As ações, elas são o quê? Elas são, em primeiro lugar, um título negociável que representa uma propriedade, um pedaço da empresa que a gente está comprando, tá certo? Ela é emitida por uma SA, ou seja, por uma empresa composta por uma sociedade anônima, ou seja, a sociedade anônima é uma empresa que tem vários donos e a gente não sabe quem são. É uma empresa cujos sócios são anônimos, certo? Ao contrário, é diferente de uma empresa limitada, que geralmente pertence a uma família ou tem um grupo de conselheiros fixos ali que são eles que tomam as decisões. E os nomes não são anônimos, não são necessariamente anônimos. Né? O que difere principalmente disso aí é a quantidade de sócios. Imaginem quantos sócios não tem a Petrobras, partindo do princípio que cada ação é uma parte dela e o dono de uma única ação já é sócio da empresa, claro, é um sócio minoritário, mas ele é um sócio. Se eu tiver que relacionar todos os detentores de ações da Petrobras, tá louco, você não cabe em 500 folhas aqui, certo? As ações elas podem variar elas podem ser ações ordinárias. As ações ordinárias dão direito a voto. Então, quanto mais vamos lá, como é que eu participo das decisões da empresa? Pega-se o conjunto de ações ordinárias e eu tenho uma participação dessas ações. Divido a quantidade de ações ordinárias que eu tenho pela quantidade total de ações ordinárias e vejo ali qual é o peso do meu voto. Então vamos lá, eu tenho 10% das ações ordinárias de uma empresa, então o meu voto vale 10%. Se forem divididos entre 10 sócios, eu tenho 10%, quer dizer, o meu voto tem o mesmo peso que os outros, tá certo? Tem que se fazer essa relação. E existe, então, a vantagem das ações ordinárias é que ela confere ao dono dela o direito de votar, o direito de participar das decisões que vão ser tomadas pela empresa. E você tem as ações preferenciais. Elas não dão direito a voto, mas elas dão preferência para o dono dela na hora da distribuição dos dividendos. Dividendos são os lucros da empresa, né? Então, de tempos em tempos, a cada 2 anos, 1 ano, depende da empresa, a empresa distribui os dividendos para os sócios. Os detentores das ações previdenciais têm o privilégio de receber isso primeiro, certo? Outra vantagem que eles têm é que, em caso de falências, de falência da empresa, eles vão ser os primeiros a receber o dinheiro deles de volta, né? Olha, eu preciso pagar os meus acionistas aqui, os preferenciais vão ser os primeiros, tá certo? Até porque quem tomou essa falência, ela pode, em muitos casos, que geralmente ser fruto de decisões mal tomadas, enfim. E quem toma as decisões? Os donos das ações ordinárias. Então, se por causa das decisões equivocadas deles a empresa quebrou, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre essas decisões. Então é justo que eu seja o primeiro a receber e que ele receba depois. Tá certo? E outras vantagens também. Debêntures são aqueles títulos emitidos pelas empresas, são títulos de crédito, né? Sei lá, enfim, a empresa está precisando de recursos, ela precisa se capitalizar para alguma finalidade, ela emite um título de dívida, tá certo? Pode ter garantias ou não, entendeu? Certo? Isso a gente já tratou na aula passada, se não me engano. Fundos de investimento é como se fosse um condomínio. Você pega um monte de gente que junta. Olha, eu de repente sozinho não consigo comprar aquele papel ali porque existe uma cota mínima e eu não tenho dinheiro suficiente para isso. Então a gente junta um grupo de pessoas e esse conjunto de pessoas vão compor então o que a gente chama de fundo de investimento. É um conjunto de pessoas que cada um bota o seu dinheiro lá, umas colocam mais dinheiro, outras colocam menos dinheiro, de acordo com as suas possibilidades. E olha, agora então a gente tem a possibilidade de comprar esses papéis. Vamos comprar um pouco desse aqui, um pouco daquele ali, vamos lá e pega aqui, não sei o que, pronto, acabou. E tá ali composto o fundo de investimento. Claro que varia também de acordo com o perfil dos investidores, né? Mas que tem também como uma vantagem uma gestão profissionalizada da coisa, certo? Você não vai deixar na mão de um banco qualquer, você vai nomear um gestor profissional, uma pessoa que conheça o mercado de capitais,
que esteja atrelado aos seus interesses, porque o interesse do banco é proporcional rentabilidade pro banco e não a sua rentabilidade. Ou seja, um fundo de investimento ele é mais isento, ele é isento de responsabilidade com outros agentes, ele está pensando na responsabilidade com os membros desse fundo, certo? E com relação à participação das pessoas no fundo, eles podem ser abertos ou fechados, eles podem permitir a livre entrada e saída dos seus membros, como também podem ser fechados. Olha, aqui só entram 50 pessoas, 50 investidores, ou só investidores daquela empresa ali, enfim, né? E por fim, a gente tem os derivativos, né? Que são produtos que derivam de outros produtos. Por exemplo, um derivativo. Eu posso comprar a opção de vender o meu café amanhã a R$100. Hoje a minha cotação da saca do café tá, vamos dizer, tá R$80. Eu posso comprar a opção de vender essa minha saca daqui a 6 meses a R$100. Pode ser bom, pode ser ruim, porque se o mercado tiver a 90, eu vou vender a 100. Né? Eu consegui garantir o meu direito de exercer a 100. Agora, se o mercado tiver a 110, eu vou ter que vender a 100. Né? Então existe um risco. Mas enfim, esse é o mercado futuro. Né? É o mercado de ações. Eu estou comprando uma opção para o mercado futuro. Tá certo? Então são várias as transações. Geralmente elas são transações a termo, mercado futuro, mercado de opções e swaps. Tá certo? Bom, para obterem mais informações com maior detalhe sobre algum nome ou outro que vocês tenham dúvida, entrem em contato ou pesquisem. Eu recomendo pesquisarem. Hoje em dia as pesquisas são muito mais eficientes, a gente faz isso com muito mais facilidade. A internet está aí. Aqui nos slides eu coloquei a bibliografia utilizada, que vocês podem consultar, tá certo? Excepcionalmente nessa aula eu não vou mandar nenhum questionário, até porque o conteúdo é muito amplo e se eu fosse fazer algum questionário eu ficaria aqui, eu teria que elaborar umas 15, 20 perguntas, tá certo? De qualquer forma, obrigado pela atenção, leiam, prestem atenção nos slides, se possível entrem na bibliografia e tirem suas dúvidas através de lá. Tá certo? Muito obrigado, um abraço a todos, se cuidem.